E aí pessoal, tudo bem? Continuando aquele último vídeo que eu fiz sobre as diferenças entre o curso de Direito no Brasil e nos Estados Unidos, eu queria falar um pouco sobre o processo para você entrar aqui numa universidade nos Estados Unidos como um estudante de Direito. Primeira coisa, então, antes de você pensar nesse processo que demora muito tempo, você tem que planejar com um ano de antecedência, eu diria, ou pelo menos 6 meses, você tem que estar com inglês muito bom. E inglês muito bom, eu digo o seguinte, não é apenas o inglês ser fluente em inglês, você tem que ser proficiente em inglês acadêmico. Então, além de você ser fluente, você tem que ser proficiente. Então, tem que estar com um nível de inglês bem alto. Porque eles vão te exigir muita leitura de texto jurídico aqui, né, na faculdade. Então, o texto jurídico é muito difícil. E apesar de não ser necessariamente acadêmico, ele é bem parecido. Então, você tem que estar com inglês acadêmico bom. E melhor ainda se você puder fazer um curso de inglês jurídico antes de vir. Mas tendo um inglês acadêmico bom, alto, elevado, você já tá bom para vir. E você tem que fazer o TOEFL ou IELTS, essas provas de proficiência em inglês. A maioria das universidades aqui aceita o TOEFL e o IELTS também. Aí você escolhe qual você faz melhor e cada universidade tem uma nota que eles vão exigir de vocês. Se o seu inglês está bom e então você fala, não, eu já até fiz a prova do TOEFL, eu tenho uma nota alta, assim, tipo, acertou 90% da prova, né? Então beleza, vamos continuar. Então primeira coisa, tem diferença no curso que você escolher aqui. Você pode escolher o LLM ou o JD. Qual a diferença? O JD é basicamente o curso de Direito, que dura 3 anos, é como se fosse o curso de Direito daqui, o normal, né? O LLM é um curso que seria uma especialização, um mestrado em Direito, como se fosse o 4º ano de Direito, que você vai focar em matérias específicas. Então, os americanos, eles fazem isso para melhorar alguma área, né? Por exemplo, direito tributário, direito internacional. Quem tem curso de direito em outro país pode fazer esse LLM também. Se você é formado em bacharel no Brasil, você pode vir fazer o LLM, ele dura 1 ano, e aí você escolhe uma área do seu interesse. Acho que para estrangeiros tem uma certa restrição para apenas algumas áreas, geralmente direcionadas para o direito internacional. Então depende da faculdade, então tem que pesquisar isso também. A maioria vem fazer direito internacional, e depois que você faz esse 1 ano de LLM, muitos estados aqui nos Estados Unidos aceitam que com esse curso apenas você se inscreva e faça o exame da ordem. Aqui, cada estado tem um exame da ordem diferente e tem uma ordem diferente. Então, cada estado você tem que preparar. Se você quiser advogar em tal estado, você tem que tirar uma carteirinha para aquele estado. Então, alguns estados aceitam que advogados estrangeiros que fizeram o LLM possam fazer a prova da ordem e advogar aqui. Tem um porém para isso, né? Tem vários estados que não aceitam advogados que fazem LLM tirar carteira. Eles requerem que você faça o JD, o curso JD, que é Juris Doctor. Então você tem que pensar, dependendo de qual estado que você quer, se vai valer a pena, né? Se você quer advogar na Flórida, em Nova York. Eu acho que Nova York aceita, eu acho que a Flórida não aceita. Então depende disso. Então já começa por aí a diferença. O processo dos dois é bem parecido. Então no LLM, o que você precisa? Você vai na sua faculdade e pega o seu histórico acadêmico, que é suas notas na universidade, né? Seu currículo, talvez alguma carta assinada pelo reitor. E geralmente eles pedem 2 cartas de recomendação de professores seus, te recomendando para aquela universidade. Eles vão falar por que você deve estudar aqui. E muitas universidades também exigem uma carta pessoal. Você vai escrever, eles vão te dar todos os critérios que você tem que escrever. Cada universidade é um caso diferente. Mas basicamente todos exigem que você escreva uma carta falando por que você quer estar naquela universidade. Então essa carta é importante também. Esse é o LLM. O JD também tudo isso, com a adição de uma prova que você vai fazer, o LSAT. E além do LSAT, você tem que se inscrever num site que chama LSAC. Esse site ele reúne todas essas suas informações
Quer dizer, eu estou falando do JD agora. Esse site reúne todas essas suas informações e faz um pacotão do seu currículo, digamos assim, acadêmico. E aí eles vão pegar esse currículo, quando tiver pronto, quando você vai mandando lá, tipo, mandei tal documento, aí mandei tal documento, mandei o currículo, mandei minha nota da prova. Aí quando tiver tudo lá, tudo pronto, você vai, tipo, fechar o documento e apertar um botão e eles vão enviar para as universidades que você escolher. E, e aí tem vários custos que você vai pagando, tudo isso não é de graça, você tem que pagar para se inscrever nesse site, para ter uma banca que avalia o seu currículo se você é estrangeiro. Então, porque aqui a nota é diferente, é de 1 a 4, ou A, B, C e D, até, A, B, até F, né? E a nossa nota no Brasil é de porcentagem, então eles vão ter que avaliar o seu currículo. Então você vai ter que pagar várias coisinhas, então tem que estar preparado para pagar várias taxazinhas nesse site, se você for fazer o JD. Além disso, o que é muito importante é a sua prova. Essa prova é o LSAT. Ela é, como que eu digo? Ela é muito difícil, não porque ela é realmente difícil, mas porque ela é muito única. É um tipo de prova que você não tem como você estar pronto pelos conhecimentos que você tem. É uma prova de lógica, você tem que ter uma leitura muito boa, uma interpretação de texto muito boa, e você não tem tempo. Acho que deve ser 1 minuto por questão, e você tem que levar, às vezes, tem questões, por exemplo, se você lê 3 páginas de um texto, e aí você tem 5 ou 6 perguntas a respeito daquele texto. São textos bem difíceis, científicos, não apenas direito, textos de conhecimentos gerais, às vezes tem coisa de direito, de biologia, várias coisas, política. Então, para estudar, eu diria que o ideal é você ter 3 meses dedicado assim para estudar. Se você não pode parar tudo para estudar para essa prova, você teria que guardar uns 6 meses para estudar. E até as provas passadas, as provas anteriores, elas não estão disponíveis na internet, você tem que comprar. Então, quer dizer, elas estão disponíveis, mas não são gratuitas. Então você tem que comprar e vai ficando caro, né? Então tem que pensar nisso também. Eu sugiro fazer pelo menos em casa, você pega as provas antigas e faz pelo menos umas 20 provas. Você tem que fazer bastante, porque é um teste muito incomum. Ele exige de você habilidades, não é necessariamente um conhecimento prévio, mas habilidades. E essa habilidade você só adquire se você treinar bastante. Tem também na internet alguns cursinhos online que te preparam, né, para isso. Eu não usei nenhum cursinho, eu só fiz questões e tem um site muito bom que eu vou deixar na descrição também, que ele tem as respostas de várias questões antigas. Então, e é gratuito, né? Isso que é melhor. Então, se você tiver as provas antigas, você pode fazer e depois comparar para ver por que você errou. Mas é uma prova bem complicadinha no começo. Por exemplo, a primeira vez que eu tentei fazer, eu cheguei na primeira pergunta, fiquei uma meia hora não consegui responder. Tão complicado. Depois larguei aquilo ali por 3 dias pensando que eu não consegui responder uma questão. É porque tem todas umas habilidades que você precisa adquirir. E depois, quando eu fui estudar qual era a resposta, demorei um tempão para descobrir por que era a resposta. Mas aos poucos você vai desenvolvendo essa habilidade e você vai fazendo tudo rapidinho. A questão é que essa é uma prova bem específica, então você tem que estar preparado porque ela exige. Então, basicamente isso. Você vai precisar dos seus documentos. Talvez tenha mais que eu não me lembro de todos agora, que faz um tempo. Eu comecei com bastante antecedência também. Eu me dei 6 meses, eu acho. Todo esse processo, eu tive apenas 1 mês para estudar para a prova, que eu decidi fazer o JD meio que em cima da hora. Eu não queria deixar para 2018, então já corri em janeiro, estudei um monte, fiz a prova em fevereiro e graças a Deus consegui passar. Então, basicamente vai ser o seguinte: 90% do critério utilizado para saber se você vai ser aceito ou não numa faculdade vai ser em relação à sua nota, vai ser composto da sua nota na faculdade, ou seja, o seu índice acadêmico, que é a somatória de todas as notas, dividido pelo número de cursos, mais a sua nota nessa prova. Essa prova vale, acho que 180 pontos. Então, você combina essas duas notas
e você vai ter, por esse site do LSEC, você pode ter uma área lá que você entra e você pode saber qual é a sua chance de entrar em certas universidades. Então eu peguei a minha nota, por exemplo, a minha nota da faculdade, a minha nota do L7 e eu juntei as duas, coloquei lá e vi qual era a possibilidade de entrar em algumas faculdades. Tem que ser realista, né? Você tem que se inscrever nas universidades que você tem uma chance considerável, eu diria acima de 50%, talvez, né? Então você se inscreve em algumas que você gosta e que você tem uma chance alta de entrar e se inscreve em outras também, né? Nunca se sabe se você pode ser aceito. Então, 90% é na sua nota da prova e a nota da faculdade. Os outros 10% consistem em o que você fez na faculdade de extracurricular, as cartas de recomendação dos seus professores, o quão bom elas são, a sua própria carta que você escreveu de por que você quer estudar naquele lugar. Se você fez algum trabalho comunitário, tudo isso vale. Mas o mais importante é a nota da prova e nota da faculdade. É basicamente isso, tem muito mais informação e vocês vão, quem tiver interesse vai ter que meio que descobrir porque eu não lembro tudo, mas tem vários poréns no caminho, né? Mas é basicamente essa informação e esse o processo que vocês precisam saber se quiser o JD. O LLM é bem mais simples, mas depende do querer de cada um. E por último, quem for fazer o JD tem que se programar para fazer a prova. E a prova, se eu não me engano, tem no Brasil em outubro, se eu não me engano no Rio de Janeiro ou em São Paulo, ou na Argentina em junho, julho, e se não você vai ter que fazer nos Estados Unidos, que tem em fevereiro, junho, julho, várias datas, né? Então eu sugiro começar, quem quiser, começa a estudar já e já faz essa prova. Essa prova eu acho que vale por 2 anos, então se você puder, né, já estuda e depois você decide. A não ser que você possa ir para os Estados Unidos qualquer hora, então tá mais tranquilo. Eu acho que é isso. Se quem se interessar pode deixar perguntas, eu vou tentar responder todas da melhor maneira possível e se for preciso eu faço outro vídeo. Beleza? Valeu, abraço, até mais.